Olá, seres pensantes, bem com vocês? Gente, aproveitando aquele horário, certo, do recreio, para poder gravar o meu terceiro vídeo sobre ligações químicas. Então, dá uma olhada na playlist, já tem lá vídeo sobre ligação iônica, já tem vídeo sobre as ligações covalentes e agora as ligações metálicas. Se você quiser um vídeo sobre resolução de questões do Enem, coloca aí nos comentários para a gente poder gravar mais um, tá bom? Vamos começar? Então, gente, olha só. As ligações metálicas são aquelas ligações próprias dos metais. Grande novidade, né? Descobriu um mundo. Mas vamos lá, deixa eu tentar explicar. Gente, as ligações metálicas elas têm uma particularidade que é o seguinte. Existem cátions, já que os metais eles têm uma tendência a perder elétrons. Então, esses cátions, que são espécies eletrônicas carregadas positivamente, ficam em posições fixas, enquanto os elétrons estão livres e dispersos, percorrendo toda a extensão daquela barra metálica. Então, isso é que caracteriza a ligação metálica. É uma ligação que é formada pela forte atração que existe entre os cátions metálicos e esse mar de elétrons, que literalmente são esses elétrons que ficam percorrendo o espaço entre os cátions metálicos. Tá bom, gente? Vamos lá. Os compostos metálicos eles são caracterizados por possuírem altos pontos de fusão e de ebulição. Então, gente, é só você pensar, por exemplo, na indústria siderúrgica que trabalha com metais, que trabalha preparando aço, por exemplo. Certo? Você tem que levar aquele material a altas temperaturas para ele poder derreter. Normalmente, eles serão sólidos à temperatura ambiente, à exceção do mercúrio, né, que é o único metal líquido que nós temos na tabela periódica. São bons condutores de corrente elétrica e de calor. Por quê? Justamente por conta da presença desses elétrons livres. Então, eles conseguem conduzir muito bem a eletricidade quando você submete a uma diferença de potencial. O que é que vem a ser a corrente elétrica? É o movimento ordenado desses elétrons. Do jeito que eles estão aí, vocês podem observar, é um movimento completamente desordenado, é um movimento caótico. Então, esse mar de elétrons, esses elétrons, eles estão se movimentando aleatoriamente. A partir do momento que você coloca uma diferença de potencial, aí esses elétrons vão se movimentar em um sentido ordenado. Eles são materiais extremamente maleáveis, ou seja, você pode formar lâminas, pode formar placas com eles. E são materiais dúcteis, ou seja, você pode formar fios finos e resistentes com vários tipos de metais. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as chamadas ligas metálicas. Como é que funcionam as ligas metálicas? É quando você junta dois ou mais metais. Inclusive, em muitos casos, nós podemos ter misturas de ametais, como é o caso, por exemplo, do carbono, que entra na composição do aço, para deixar esse aço mais maleável. Então, essas ligas metálicas, elas têm finalidade de unir características interessantes de dois ou mais metais, como, por exemplo, o bronze, que é justamente uma liga metálica feita de cobre mais estanho, ou seja, vai ter a mesma resistência que o cobre tem, juntamente com a maleabilidade do estanho. E é muito utilizado hoje em dia, certo? No artesanato, por exemplo, quando se vão fazer peças metálicas, esculturas metálicas, por exemplo, o bronze é um material muito bom para fazer isso, certo? Você pode utilizar em diversas esculturas diferentes. Olha, tem outra liga muito importante, é o latão, que é a união do cobre com o zinco. Então, você vai ter a mesma resistência do cobre, só que agora você vai ter a capacidade térmica do zinco. O zinco ele tem uma boa condutividade térmica, de modo que ele não vai derreter tão facilmente. Por isso que as peças de latão eram muito utilizadas nas engrenagens das estruturas das máquinas de vapor, porque ele poderia aquecer, mas ele não iria necessariamente derreter. Olha, outra liga muito utilizada é o chamado magnálio, que é a união do alumínio com o magnésio. Eu coloquei aqui essa foto de bumerangue, mas só para deixar bem claro, viu, gente? Isso aqui é porque você vai ter uma liga muito leve. Ah, professor, mas o que é que isso aí tem a ver com o Brasil? Então, no Brasil, essa liga é muito popular, nas chamadas jantes de magnésio, que na verdade é magnésio e alumínio. Então, são jantes que o pessoal vai utilizar, coloca na roda do carro e você vai ter uma economia maior de combustível. Por quê? Porque literalmente elas são bem mais leves. O grande problema é que essa mesma jante não vai ter a mesma resistência que o ferro vai ter.
Então, nas estradas do nosso Brasil, lamento, né? Não é uma boa escolha, mas realmente economiza bastante combustível. Vamos lá, gente, olha, outra liga metálica que basicamente moldou a história da humanidade é o ouro. Aqui eu estou dizendo que é uma liga metálica, mas não é um elemento que... Não, vamos lá. Se fosse o ouro puro, seria muito ruim de se trabalhar com ele. Por quê? Porque é um metal muito mole, é um metal que tem baixíssima resistência. Qual é a consequência? Se você tivesse uma moeda, elas iriam amassar. Se fosse uma joia, essa joia facilmente se quebraria. Então, é muito comum eles incorporarem ao ouro 25% de prata ou 25% de cobre, para você ter um ouro mais resistente, o chamado ouro 18 quilates. Tá bem? Então, ele é muito utilizado na cunhagem de moedas na antiguidade e, hoje em dia, se utiliza muito na preparação de materiais de precisão. Por exemplo, os melhores relógios do mundo, que são aqueles relógios suíços, né? Eles normalmente têm peças de ouro, porque são peças que elas deslizam com uma certa facilidade e desgastam muito pouco. E aqui, um material, uma liga metálica sem a qual a vida moderna seria muito difícil, que é o aço. E nada mais é do que uma junção do ferro com o carbono. A incorporação do carbono na indústria siderúrgica é que permite com que o ferro adquira também uma flexibilidade, permitindo que você consiga construir prédios muito grandes, porque vão ter vergalhões de aço para permitir com que o prédio balance, mas não quebre. Então, o aço ele revolucionou a indústria da construção civil, justamente por conta dessa maleabilidade que o ferro ganha ao ser incorporado o carbono. Tá bem, gente? Então, hoje você tem muitos materiais feitos com muita precisão através da união do ferro com o carbono para produzir o nosso aço. Certo? E lembrando, você tem isso aí presente no nosso dia a dia, o tempo inteiro. Vamos fazer um exercício? Olha só, gente. Aqui no quadro abaixo mostra algumas propriedades físicas de 3 substâncias, representadas por A, B e C. A substância A tem um ponto de fusão elevado, tem uma baixa condutividade térmica, uma alta dureza e é solúvel em água. Gente, ser solúvel em água é característica de metal? Não, né? Vamos resolvendo de uma por uma. Olha só, eu coloquei aqui uma tabela mostrando aqui algumas características de substância. Pontos de fusão, substâncias iônicas. Ponto de fusão é alto. As substâncias moleculares, também conhecidas como substâncias formadas por ligações covalentes, têm um ponto de fusão muito baixo. Já as substâncias metálicas, o ponto de fusão é alto, com exceção, lembrem-se, do mercúrio, que é líquido à temperatura ambiente. E também temos outro metal, que é o gálio, que ele é um metal que, dependendo do dia, ele pode estar na forma sólida ou na forma líquida, porque o ponto de fusão do gálio, se não me engano, é em torno de 38 graus Celsius. Quanto à condutividade térmica, a condutividade térmica de substâncias iônicas é baixa, de substâncias moleculares é baixa e dos metais é alta. Mas vamos aqui, as substâncias iônicas têm uma condutividade térmica baixa, sempre. Substâncias moleculares sempre têm condutividade térmica baixa. E a condutividade térmica, que é a capacidade de conduzir calor de substâncias metálicas, é muito alta. Por quê? Por conta daqueles elétrons livres. Então, não é só a condutividade térmica, mas também a capacidade de conduzir eletricidade. Professor, mas substâncias iônicas conduzem eletricidade. Quando estão na forma sólida, não. Agora, se você pegar uma substância iônica e dissolver ela em água, aí aquela água se torna uma boa condutora de eletricidade. Tenha certeza disso. E aqui a solubilidade em água. Então, lembre-se, substância iônica tem alta solubilidade, molecular e metálica baixa. Vamos agora dar uma olhada nas alternativas. Vamos aqui, gente. Primeiro, já podemos descartar a C, porque apresenta um alto ponto de fusão. Já descarta de início, né? Vamos lá. A condutividade térmica elevada. Condutividade térmica elevada, alta, é característica de quem? É característica de metal, certo? Então, qual é a alternativa em que eu tenho um metal na substância B? Somente a alternativa E. Então, você pode inferir que todas estão erradas, só sobrou a letra E. Gente, isso aqui é para mostrar para vocês que esse tipo de informação a gente não fica decorando, certo? A gente exercita, e aí só fazendo exercício. Quer mais exercício?
Coloca aí nos comentários. E para você que assistiu até agora, não esquece, curte, comenta o que é que você quer ver sendo postado aqui, compartilha com teus colegas e salva para assistir mais tarde. Tá bom, gente? Obrigado, seres pensantes. Até a próxima. Fui.